Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Nós estamos nesta ocasião, mais uma vez, meditando na palavra de Deus, e o texto que nós temos hoje se encontra no livro de João, capítulo 14, verso 12, que nos diz o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Muitas vezes nós vemos as pessoas falando sobre esse texto e quase sempre dando ênfase ao fato de que Jesus teria dito que nós faríamos obras maiores do que a que ele fez. E certa vez ouvi alguém dizer: creia, se você crer, você vai ver que você vai fazer obras muito maiores do que até mesmo as que Jesus Cristo fez. Na verdade, amados, este texto não está de maneira alguma dizendo isto. Jesus Cristo está aqui num diálogo com os seus discípulos, falando sobre vários temas. Inclusive falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele mesmo dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. E suscitou no meio deles algumas curiosidades, e Jesus Cristo então começou a orientá-los como sempre o fez, para que eles pudessem ter a vida cristã deles, a vida espiritual deles centrada na sua pessoa bendita e gloriosa. Porque ele veio para ser justamente aquele que nos levaria a Deus, nos levaria ao Pai, e nos levaria de maneira que nós pudéssemos chegar diante do Pai justificados, pudéssemos chegar diante do Pai redimidos dos nossos pecados e das nossas iniquidades, da nossa culpa, a culpa que está sobre todos os homens, trazendo assim também a ira de Deus sobre todos os homens. E agora Jesus então diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Na verdade, Jesus disse, em verdade vos digo. O fato dele repetir em verdade vos digo, é uma maneira solene. Ele estava falando de algo muito solene, de algo que tem muita importância, é algo que tem um significado enorme para a sua igreja, para os seus discípulos. Mas o que Jesus quis dizer então quando ele falou que faríamos obras maiores do que as que ele fez? Para que nós possamos entender melhor, analisemos o seguinte: se Jesus tivesse dito que as obras que nós iríamos fazer, por mais fé que tenhamos, fossem obras maiores do que as que ele fez, teríamos que nos perguntar o seguinte: quantos de nós, ou quem neste mundo, já teve a oportunidade de transformar água em vinho em maior quantidade, por exemplo, do que Jesus fez? Jesus transformou água em vinho. Conhecemos alguma história dessa natureza, que alguém tenha transformado também a água em vinho? Nós precisamos observar, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Se as obras que poderemos fazer seriam maiores, seriam maiores do que as que Jesus Cristo fez, então nós teríamos, ou conhecemos alguém que tenha multiplicado os pães e os peixes. Na ocasião, Jesus disse que a Bíblia diz que foram alimentados mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, porque elas de fato não eram contadas. Será que alguém já multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão de mais de 10.000 pessoas, já que faria obras maiores do que a que Jesus Cristo fez? Uma outra pergunta que precisaríamos fazer é: será que alguém já tirou um morto do túmulo depois de 4 dias, ou seja, alguém já fez algo maior do que Jesus, tirando alguém do túmulo no 5º dia, no 6º dia? Claro que Jesus não estava dizendo sobre isso, ou não era isso que Jesus estava dizendo. Mas como entendermos então o que Jesus quis dizer? O texto ele termina sendo autoexplicativo, porque Jesus diz assim: olha, vocês irão fazer, se vocês creem em mim, irão fazer obras maiores do que as que eu
faço. Ou seja, vocês irão fazer as mesmas obras que eu faço e ainda maiores. Jesus não estava falando aqui, meus amados irmãos e irmãs, em intensidade. Não era poder que nós iríamos receber através da nossa fé, através da nossa crença nele, para fazer obras maiores do que a que ele faz. Em primeiro lugar, precisamos compreender isto. Não, Jesus não estava dizendo isso. O que Jesus estava falando não era de intensidade, Jesus estava falando de extensidade. Ou seja, o ministério de Jesus Cristo durou apenas 3 anos, segundo alguns teólogos, 3 anos e meio. E quantos de nós, quantos na nossa vida, nesta vida digo, já tem um ministério muito maior do que o que Jesus teve? Em extensidade, ou seja, nós temos hoje ministérios de 30 anos, de 20 anos, de 15 anos, e continuamos fazendo a obra de Deus, proclamando as suas grandezas, os seus milagres, e o maior de todos eles, que é a salvação, a transformação que Jesus Cristo faz na vida do homem. Quando Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele, não é em intensidade, repito, mas em extensidade. Teríamos um tempo muito maior do que ele teve. Exceto algumas situações, todos teremos um tempo muito maior do que ele teve para fazer as obras que ele fez. Não necessariamente os mesmos milagres, não necessariamente os milagres que ele fez, mas a obra que ele fez. E a obra que Jesus Cristo veio a fazer, conforme ele mesmo diz, é fazer a vontade do Pai, fazer a vontade daquele que me enviou, Jesus Cristo disse. Amados irmãos, não é, repito, em intensidade, quando Jesus disse que faremos obras maiores do que a que ele fez. Mas ele está falando de extensidade. Ele está falando aqui de tempo. Tanto é que ele conclui, por isso que eu falei que o texto ele é autoexplicativo, de certa forma. Tanto é que ele conclui dizendo, porque eu vou para o Pai. Eu vou para meu Pai. Ou seja, o meu ministério irá se encerrar em breve. O meu ministério irá se encerrar daqui a pouco mais. E vocês irão ter um tempo muito mais elástico para fazer as obras que eu faço. Certa vez ouvi, como eu já disse, um irmão falando e pregando que nós poderíamos fazer obras até maiores do que as que Jesus Cristo fez. Absolutamente não. Até porque as obras que nós fazemos, na verdade nós não as fazemos por nós mesmos, mas é Jesus Cristo quem faz através de nós. Portanto, amados irmãos, que nós possamos entender que faremos sim obras maiores do que as que Jesus fez, mas no sentido de extensidade e não de intensidade. Que Deus possa abençoar o seu coração, encher a sua alma de alegria em conhecer a Deus cada dia mais, e que a sua palavra possa alimentar a nossa alma, fortalecendo-nos, ajudando-nos a cada dia mais caminhar com Cristo e para Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família.